Então, aqui a gente percebe que é nesse período, né, de escuridão total que vai começar o que acontecer? Vai começar o resplendor da Reforma Protestante. Tá certo? A Reforma Protestante foi um movimento importante dentro do cristianismo ocidental na Europa no século XVI, que representou um desafio religioso e político para a Igreja Católica e, em particular, para a autoridade papal. Ou seja, homens de Deus começaram a se levantar de dentro da própria Igreja Católica, questionando algumas questões que foram impostas, algumas tradições de homens. Então a gente vai ter aqui algumas pessoas, por exemplo, John Wycliffe, ele questionou o status privilegiado do clero católico, tá certo? O luxo, a pompa das paróquias, locais e suas cerimônias, ou seja, tudo se tornou tão grandioso que ele questionava, ele falava, por que gastar tanto com essas questões? Né? Se você pegar lá a Basílica de São Pedro, lá, olha a construção que foi feita, né? Olha o quanto de ouro que tem naquilo. E eu falo que essa advertência aqui dos reformadores não se resume somente àquele período, porque hoje mesmo nós temos templos com, foram gastos milhares de reais, tá certo? Para levantar esses templos altamente tecnológicos, grandiosos, e a pergunta aqui é, será que realmente haveria necessidade de tudo isso? De toda essa pompa, de todo esse luxo? Depois John Hus ele diz o seguinte, ele queria restaurar algumas práticas anteriores para a sua igreja ali na região de Praga. Um dos pontos que ele queria restaurar era a liturgia na linguagem do povo, porque a missa era só celebrada em latim. Então a maioria das pessoas não conhecia o latim e ficavam sem entender. Então ele queria restaurar, né, os cultos na linguagem do povo. Depois, os leigos eles deveriam receber a comunhão completa, o pão e o vinho. Né? Os leigos eles eram privados ali do vinho. Eles só poderiam celebrar o pão na Santa Ceia. Mas ele queria abrir para a celebração completa, né? Tanto o corpo de Cristo quanto o sangue de Cristo simbolizado ali pela Santa Ceia. Os padres eles poderiam casar, eliminando também as indulgências e o conceito de purgatório. Então John Hus ele levantou essas questões. Por que o padre não pode casar? Tá certo? Por que existe o celibato? Não é? Por que se alguém quiser, né, passar menos tempo no purgatório, como a tradição diz, tem que pagar as indulgências. Se alguém quiser ter o perdão dos pecados, tem que pagar as indulgências. Tá certo? Então todas essas questões eles começaram a questionar. E a contestação veemente, sobretudo, a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Esse, vamos dizer assim, foi o alvo principal, né, desses reformadores. Ou seja, tinha muitas pessoas que antes de pecar, faziam o quê? Ia até lá o sacerdote e pagava já. Então falava assim, ó, vou cometer um pecado nesse final de semana, que eu vou numa festa, então tá aqui, eu já tô pagando o preço dos meus pecados aqui, para ficar sem nenhuma culpa. Tá certo? Para quando eu morrer, eu não ter que ir pro purgatório, eu não ter que, né, pagar ali os meus pecados. Então, esse foi o grande argumento ali que levantou os protestantes. E dentro da reforma protestante, a gente tem ali, ó, as 5 solas, tá certo? Que resumem o movimento da reforma protestante. E a reforma protestante ela foi em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? Ou seja, esses homens eles levantaram de dentro da Igreja Católica. Não eram pessoas que eram separadas, que não faziam parte da igreja, porque lembra, nesse momento só existe uma igreja. E dessa igreja levantam esses homens e eles colocam aqui essas 5 solas como os princípios aqui estabelecidos para poder restaurar toda a verdade. Então são as 5 solas, olha só. Sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solus Christo, somente Cristo. E por último, Solo Dio Glória, ou seja, somente a glória a Deus. Então, todas essas solas, né, essas 5 solas aqui, elas resumem o que foi o movimento protestante, que foi um movimento que de volta às origens, de volta à palavra de Deus. Tá certo? E esse foi um movimento que se espalhou por toda a Europa. Não foi algo centralizado que ocorreu somente num local. Mas você teve esse movimento em Praga, na França, na Inglaterra. Então, em vários lugares, Deus levantou esses homens para tirar essas densas trevas que estavam sobre a religião cristã e que a luz da verdade de Deus pudesse voltar a brilhar. Tá bom? E aí tem um texto lá em Provérbios capítulo 4, verso 18, que diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por mais que esses protestantes agora estivessem se levantando e fazendo as pessoas voltarem para as escrituras, centenas de anos passaram na escuridão. Tá certo? Então eles absorveram várias tradições, vários enganos, vários erros, e toda a verdade ela não seria estabelecida de uma hora para outra. A luz vai brilhando mais e mais, tá certo? Qual que é a nossa competência aqui? Não rejeitar a luz que nos é concedida. Conforme nós recebemos essa luz,
Nós vamos o quê? Avançando, caminhando cada vez mais. E aí um ponto interessante que a gente enxerga aqui, um dos expoentes da Reforma Protestante, Martinho Lutero, né? Quando ele colou ali as 95 teses ali. E aí tem uma história dele que é interessante que diz o seguinte: Martinho Lutero, na qualidade de professor sacerdote católico, ele surpreendeu a Europa e iniciou a reforma a partir do lema sola scriptura, a Bíblia e a Bíblia somente. Muitos devotos católicos profundamente agitados seguiram o exemplo de Lutero e tornaram-se luteranos, embora em muitos casos tenham perdido suas vidas como resultado. Irados bispos penduraram luteranos em árvores dos montões, tá certo? Mas à medida que muitos desses católicos, agora transformados em protestantes, estudaram a Bíblia, descobriram com muita surpresa que o domingo cristão não apresentava claras raízes bíblicas. Eles descobriram aquilo que nós estamos estudando aqui. Oswald Gleit e Andreas Fischer, dois ministros luteranos que antes haviam sido sacerdotes católicos, comprometeram-se perante si mesmos no ano de 1527 com o sábado bíblico, o sábado do Senhor nosso Deus, lá de Êxodo 20. Lutero sentiu-se perturbado ao ver seus seguidores chegando a essa conclusão. Enviou alguns dos seus melhores teólogos para visitar Gleit e Fischer numa tentativa de modificar-lhes o pensamento. Ele pediu que os teólogos dissessem a Gleit e Fischer que, sem dúvida, os 10 mandamentos como um todo ainda estavam em vigência, mas que o sábado do sétimo dia constituía uma simples cerimônia que havia sido abolida por Cristo quando o Mestre morrera sobre a cruz. E aí, na linguagem que nós temos aqui hoje, né, a gente pode dizer para Lutero, aí não, varão, né? Aí não, varão. Ou seja, você faz todo esse movimento, né, de volta às Escrituras, e agora, quando os seus, né, seguidores começam de fato a receber a palavra de Deus, você vai ali e fica perturbado com essa questão. E olha que interessante. Quando ele mandou esses teólogos falarem, né, com Gleit e com Fischer, eles foram questioná-los. Então, a primeira pergunta que eles fizeram é: não constitui o sábado uma parte da lei cerimonial? E aí eles responderam: não. Ele não pode ser uma parte da lei dos sacrifícios da circuncisão, pois essa lei foi dada depois que o homem pecou. Sua intenção era indicar simbolicamente ao pecador a necessidade de seu Salvador, Jesus. Por outro lado, o sábado foi dado tão precocemente quanto a própria criação do homem, lá em Gênesis 2. Antes que o homem houvesse até mesmo o quê? Pecado. Assim, segundo os dois ministros, o sábado foi dado antes que o homem necessitasse de cerimônias que simbolizavam o Redentor. Mas eles insistiram. Mas não constitui o sábado em si mesmo simplesmente uma cerimônia? Não. Ele se encontra no próprio coração dos 10 mandamentos, e estes, conforme Lutero admitia, representavam a lei moral. A observância do sábado do sétimo dia envolve uma questão moral, disseram os dois, e não cerimonial. Aí fizeram uma terceira pergunta. Mas não foi o sábado abolido por Jesus na cruz? Não. Pelo contrário, o próprio Jesus disse em São Mateus capítulo 5, verso 17 e 18: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus adicionou depois o seguinte: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mas eles insistiram. Fizeram uma quarta pergunta. Mas os apóstolos não demonstraram que a obrigação de observar o sábado cessou na cruz? Não. Paulo disse em Romanos capítulo 3, verso 31, que pela fé estabelecemos a lei, não a anulamos. E Tiago mostra em sua epístola que a transgressão em um só mandamento do decálogo torna uma pessoa culpada da transgressão de toda a lei. E aí, por fim, então de onde vocês imaginaram que se tem originado a observância do domingo? Perguntaram os luteranos. A esta pergunta, Fischer e Gleit responderam com Daniel capítulo 7, verso 25. Eles mostraram aos teólogos luteranos que o chifre pequeno tentaria mudar a lei de Deus. Então aqui a gente percebe que até mesmo os reformadores, eles não tinham a luz completa com relação das verdades que Deus estava tentando estabelecer. E o importante aqui é ressaltar que não queremos dizer com isso que esses homens não foram usados por Deus. Tá certo? Pelo contrário, eles foram usados por Deus, sim. Mas qual que era a intenção que Deus queria aqui? Que conforme eles fossem recebendo luz, eles o quê? Caminhassem nessa luz. Mas muitos não estavam dispostos ainda a abrir mão de toda a tradição. Por exemplo, Martinho Lutero ele era contra a questão da missa, tá certo? Ele não acreditava que quando o sacerdote ali pegava a hóstia, ele transformava
né, aquela hóstia no corpo literal de Cristo, porque é isso que a missa ensina, tá certo? Quando o padre ele ali pega a hóstia ali para celebrar a missa, a tradição diz que aquela hóstia ali se torna literalmente o corpo de Cristo. Então, Martim Lutero, ele renegou essa orientação. Porém, não renegou completamente. Ele acreditava numa consubstanciação. Ou seja, não era literalmente o corpo de Cristo, mas aquela hóstia ali possuía parte, né, do corpo de Cristo. Tá certo? Não era um símbolo apenas, mas realmente tinha algo do corpo de Cristo ali. Então ele não rejeitou tudo por completo. Tá certo? E vários reformadores, Calvino, Knox, todos eles tinham uma luz a mais para andar, mas muitos permaneceram o quê? Presos à tradição. Mas vale lembrar que todos eles estavam no escuro, tá certo? Todos eles estavam no escuro. Qual que era o propósito aqui? Aqueles que sucederiam esses homens, que eles continuassem levando o quê? Adiante, tá certo? Que eles fossem continuando recebendo mais luz. E olha que interessante. Teve um embate sobre as indulgências que o Johannes Eck, né, o John Eck, ele foi confrontar Martim Lutero. E na história de Martim Lutero diz que Martim Lutero deu um baile nele. Só com a Bíblia, Martim Lutero deu um baile nele, comprovando que não tinha essa questão de indulgências e etc. Diz que foi humilhado esse John Eck. Mas para ele não ficar por baixo, olha o que ele disse para Martim Lutero. A Escritura ensina, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Assim, a igreja mudou o sábado para o domingo por sua própria autoridade. E para isso, você, Lutero, não tem nenhuma escritura. Ou seja, como Martinho continuava a santificar o domingo como o dia do Senhor, aqui, né, o John Eck, para não ficar por baixo depois de ter sido humilhado por Martim Lutero, ele quis jogar isso na cara de Martim Lutero. Então ele diz, você não é só sola escritura, por que você continua santificando o domingo? Porque a santidade do domingo é unicamente pela autoridade da igreja. Para isso você não tem nenhuma sola escritura. Tá certo? Então a gente percebe aqui que tinha ainda que continuar essa reforma.